Aleluia. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos aí do YouTube e também os irmãos aí do Facebook. Sejam bem-vindos ao Evangelho, sejam bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção da Palavra de Deus para os vossos corações. Sejam bem-vindos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Meus irmãos, estou fazendo essa live aqui para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual. E antes de mais nada, de antemão, a princípio, eu quero iniciar essa live fazendo uma oração. O apóstolo São Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a saber, o versículo de número 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai eterno, Pai justo, Pai santo, Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pelas obras da carne, por pensamento, por atos, agir, práticas e obras. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Ó Santo de Israel, eu te peço que o Senhor tome a primazia, o primeiro lugar aqui nessa live, nesta madrugada, para a glória do Cristo ressuscitado. Espírito Santo, fala conosco dentro da tua palavra e por intermédio da mesma, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, eu oro neste momento por cada irmão, por cada irmã que está assistindo essa live agora, para que ele seja alcançado com a tua graça, para que ele seja alcançado com tua bênção nessa madrugada para a glória do Cristo ressuscitado. Ó Deus, eu oro neste momento pelos hospitais, pelos enfermos, pelos doentes. Visita agora as vidas que estão com diabetes, coronavírus, câncer e outras enfermidades. Cura segundo a tua vontade, porque o Senhor entra onde a medicina não entra, o Senhor vai aonde a psicanálise não vai, o Senhor é poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor todo-poderoso. Ó Deus, eu oro neste momento por essa mãe de família, por esse pai de família que está desempregado, triste, abatido, deprimido, deprimida. Senhor e Cristo, alegra, Senhor, levante espiritualmente, fortalece espiritualmente, dá força para ler tua palavra, para orar. E oro também para que o Senhor possa abrir as portas onde não tem porta para essa mãe de família, para esse pai de família. Ah, Senhor, entra com providência nas suas vidas pelo poder do nome do Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também nesta hora de oração por esse irmão, por essa irmã que se encontra doente, enfermo. Senhor e Cristo, cura segundo a tua vontade. Ó Deus, debaixo do nome do Cristo ressuscitado, aquele que tem, aquele que pode, aquele que um dia votará sobre as nuvens, e a igreja vai se encontrar com o mesmo sobre as nuvens para a glória de Deus Pai. Eu oro neste momento, Senhor, vai curando esse irmão, cura essa irmã segundo a tua vontade, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, toma a direção, toma a primazia dessa live, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Meus irmãos, vai compartilhando essa live aí, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra da graça de Deus. Eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo de número 3. Eu quero mandar aí a paz e a graça para o irmão Alexandre Souza, esse filho de Deus. Que Deus continue te abençoando, irmão Alexandre Souza, e te cubra de bênção, porque o Senhor já é abençoado para a glória do Cristo ressuscitado. Quero mandar a paz e graça também aí para a irmã Kelly, essa filha de Deus também. Que Deus em Cristo continue te abençoando, irmã Kelly, ricamente, poderosamente, em Cristo Jesus ressuscitado. Que Deus em Cristo continue te abençoando e abençoando toda a tua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, vai compartilhando essa live aí para que mais pessoas possam ser alcançadas com o Evangelho da graça de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos gauleses, aos galateiros, no capítulo de número 3,
E o versículo de número 3, eu vou dar continuação à nossa temática de ontem, ao nosso tema de ontem. E ontem eu preguei subalterno, subordinado, obediente ao tema. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, né? Então vou ler aqui em Gálatas capítulo 3, a saber o versículo de número 3, que diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Glória a Jesus ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, ele pegou o pergaminho. O pergaminho era oriundo da península da Grécia. O pergaminho ele provinha, era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua missiva, a sua carta de cunho paulino, endereçada à igreja que ficava localizada, situada na progressiva Galácia do Sul, esses irmãos que outrora moravam na Galácia do Norte e mais tarde eles emigraram para o sul da Europa, para a Galácia do Sul. Paulo, juntamente com Barnabé, fundou algumas igrejas. Quando eu falo de igreja, eu não me refiro a templos de pedra, templo religioso, porque igrejas são vidas, igrejas são pessoas, igreja não é templo de pedra. Mesmo porque, até porque vale dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, né? O diácono Estevão foi morto pelos religiosos porque ele disse isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, pois, me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Paulo, o apóstolo da graça de Deus, pregador da graça de Deus, disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, Deus não habita em templo feito por mãos humanas e não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é Ele que dá a vida e a respiração a todas as coisas. Então, quando eu falo de igreja, eu não me refiro a um espaço físico, a um templo de pedra, porque igreja são vidas, igreja são pessoas. Paulo, na sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia da Síria, existem duas cidades neoterotestamentárias do Novo Testamento que recebem o nome de Antioquia, a saber, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Então Paulo agora, ele estava reunido não no templo de pedra, templo religioso, mas em casa. Ele estava em uma casa, na igreja que se reunia em Antioquia da Síria. E a Bíblia diz em Atos capítulo 13 que lá tinha mestre, tinha doutores. Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que estando Paulo e Barnabé orando, disse o Espírito Santo, separai-me para mim a Paulo e Barnabé para a obra missionária que os tenho chamado. E Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles passaram por algumas cidades localizadas no sul da Europa, na Galácia do Sul, a saber, eles passaram por Listra e Derbe, eles passaram pela cidade de Antioquia da Pisídia, eles passaram por Icônio e outras cidades. E aí Paulo implantou algumas igrejas lá. Alguns irmãos começaram a se reunir ao nome de Cristo e se converteram ao Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado, a qual o apóstolo Paulo, irmã Kelly Cristina e irmão Alexandre Souza pregavam para eles. Eles se converteram ao Evangelho da Graça e agora eles estavam se reunindo ao nome de Jesus nessas cidades, em Icônio, em Listra e Derbe, em Antioquia da Pisídia e na Galácia do Sul. Então Paulo escreveu uma carta agora geral para todos os irmãos, para toda a irmandade que estava espalhada por todas as cidades no sul da Europa, na Galácia do Sul. E Paulo agora, escrevendo a sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para os gauleses e para os galateiros, Paulo agora fez uma pergunta para os gauleses e para os irmãos da Galácia do Sul,
Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo disse: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Por que Paulo fez essa pergunta com ponto de interrogação? Paulo fez essa pergunta para os galateiros, porque eles ouviram o evangelho da graça pregado pelo apóstolo Paulo. Paulo foi arrebatado até o primeiro andar, até o andar de cima, até o terceiro céu. E quando Paulo ele foi arrebatado até o paraíso de Deus, até o terceiro céu, até o terceiro mundo, até o paraíso de Deus, quando ele voltou de lá, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça, enquanto Pedro, Tiago, João, o evangelista Filipe, eles pregavam o Evangelho da circuncisão, do reino do céu, do arrependimento de pecado, e eles pregavam para os circuncidados. Paulo, no entanto, ele recebeu a revelação da graça de Deus, do Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado, e ele pregava o Evangelho da Graça para os incircuncisos, para os gentios de origem gentílica. Só que a Igreja de Cristo neoterotestamentária, ela é composta, ela é formada de judeus e gentios. Judeus esses que outrora congregavam no templo religioso de Jerusalém e faziam parte da religião judaica, e que ouviram Paulo pregar o Evangelho da Graça, se converteram ao Evangelho da Graça e abandonaram as obras da lei, as obras judaizantes. E os gentios, eles ouviam Paulo pregando o Evangelho e se converteram também de igual modo ao Evangelho da Graça. E agora Paulo, ele batalhou muito com os irmãos da Galácia do Sul, e Paulo agora faz uma pergunta para eles: sois vós tão nécios, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Por que Paulo disse isso? Porque esses irmãos que se reuniam no nome de Jesus na Galácia do Sul, outrora, eles eram da religião judaica. Eles observavam e guardavam a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles se converteram ao Evangelho da Graça, vendo Paulo pregando o Evangelho. Só que mais tarde, alguns irmãos, falsos irmãos, da circuncisão, que pregavam a lei mosaica, a lei de Moisés, eles chegaram e entraram dentro da Igreja do Senhor, na progressiva cidade da Galácia do Sul, e eles estavam pregando o falso evangelho, o evangelho de Moisés, o evangelho da lei, para os gauleses, para os galateiros, e eles diziam o seguinte, que a salvação para eles não era só através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Para eles serem salvos, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que dar o dízimo, eles tinham que voltar a praticar as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés. E muitos irmãos galateiros, gauleses, que haviam se convertido ao Evangelho da Graça, deixaram-se levar por essas falsas mensagens desses irmãos da circuncisão. Eram irmãos, porém eram irmãos falsos, desses falsos irmãos, desses falsos profetas. E eles voltaram a praticar as obras judaizantes. Eles voltaram a praticar as obras judaizantes, as obras da lei. Aí Paulo agora disse o seguinte: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, vocês começaram bem, desfrutando da graça de Cristo ressuscitado. Vocês começaram bem no Espírito, vivendo e desfrutando do Evangelho da Graça. Só que agora vocês acabou pela carne, né? E Paulo fez uma pergunta para eles: são vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Por quê? Porque eles começaram bem pelo Espírito, eles começaram pregando o Evangelho da Graça, e eles começaram vivendo uma vida na graça com Cristo e reinando em graça. Só que depois eles voltaram a praticar as obras da carne. E quais são as obras da carne? As obras da lei de Moisés. Eu quero que você entenda, todas as obras judaizantes, todas as obras da lei de Moisés, nada é espiritual. Tudo são obras da carne. Tudo são obras carnais. Eles começaram no Espírito, porque o Evangelho da Graça é o ministério do Espírito. É o ministério do Espírito da Graça. Só que o ministério da lei era o ministério da morte, porque a lei de Moisés era uma lei santa, era uma lei justa,
Mas Paulo disse aos romanos, em Romanos capítulo 7, versículo 12, que a lei de Moisés era boa e santa e justa, se dela os romanos usassem legitimamente, ou seja, se os romanos praticassem os 613 mandamentos da lei de Moisés legitimamente. Então, para eles, a lei de Moisés era uma lei justa e santa e uma lei boa, se eles usassem da lei legitimamente. Só que o ministério da lei era o ministério da morte, não comunicava vida eterna. Tanto é que o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, escrevendo sua carta entre os anos 62 a 65, provavelmente no que se pode prover da era cristã depois de Cristo, para os hebreus, para os judeus de origem judaica, Paulo disse em Hebreus capítulo 7, versículo de número 18, que o precedente mandamento é abrogado. Que mandamento é esse? A lei de Moisés. Ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque a lei de Moisés era uma lei inútil e fraca. Por quê? Porque não comunicava para o ser humano vida eterna. Então a lei de Moisés era uma lei inútil e fraca. Então, Paulo disse no Evangelho, em Hebreus capítulo 7, versículo 18, o precedente mandamento, a lei de Moisés, é abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, os irmãos da Galácia do Sul, eles voltaram a praticar as obras judaizantes. Aí Paulo disse, vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne. Por quê? Porque Paulo já tinha advertido aos irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, olha o que Paulo disse para os irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, Paulo disse assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Então Paulo, antes mesmo, já tinha precavido os irmãos, já tinha exortado a igreja do Senhor, exortado os irmãos quanto ao falso evangelho e quanto aos falsos profetas. Aí Paulo disse assim, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que nós mesmos, eu, ou algum dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, vos anuncie outro evangelho, ou ainda que um anjo desça do céu e vos pregue, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Aí Paulo disse para os irmãos, ainda que nós mesmos, algum dos apóstolos, ou eu, ou um anjo desça do céu e vos traga outra notícia, outra boas novas, outra mensagem, vos pregue outro evangelho, além do qual já tenho vos pregado, seja maldito, seja anátema. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho era o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus. Queridos e amados irmãos, Paulo disse em Gálatas capítulo 1 ainda para os irmãos da Galácia do Sul, versículo de número 10, olha o que Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte para os irmãos da Galácia do Sul. Procuro eu o favor dos homens? Procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Se eu ainda estivesse buscando o favor dos homens ou agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Por quê? Porque Paulo agradava tão somente a Cristo ressuscitado. E ele pregava o evangelho que lhe foi confiado por Cristo ressuscitado. E foi esse evangelho da graça que ele pregou para os irmãos da Galácia do Sul. Muitos irmãos abandonaram a religião judaica. E uma vez que eles abandonaram a religião judaica, eles estavam reinando em graça em Cristo. Estavam vivendo no Espírito. E deixaram as obras da lei, as obras carnais da lei de Moisés, as obras da lei de Moisés, os rituais, as cerimônias, né? Deixaram as obras cerimoniais, deixaram de praticar as obras judaizantes e agora se converteram ao evangelho de Cristo, ao evangelho da graça de Deus. Só que depois, devido aos falsos mestres,
os falsos profetas, pregares para eles o falso evangelho, porque existe, irmão, dois evangelhos. Existe o verdadeiro evangelho e existe o falso evangelho. Existe o verdadeiro evangelho e existe o anti-evangelho. O falso evangelho foi o evangelho que os falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres estavam pregando para os irmãos da Galácia do Sul. O evangelho de Moisés, o evangelho da lei. Por que é falso? Porque foi abolido por Cristo na sua morte na cruz do Calvário. E aquilo que foi abolido por Cristo, os falsos profetas, os falsos mestres ressuscitaram e estavam pregando para a igreja que se reunia na progressiva cidade da Galácia do Sul. Porque Cristo, na sua carne, com a sua morte na cruz, ele aboliu a lei de Moisés. E aquilo que Cristo aboliu, os falsos irmãos ressuscitaram. É a mesma coisa o sistema religioso de hoje. Aquilo que Cristo aboliu com a sua morte na cruz, os pastores do sistema religioso ressuscitaram, que é justamente a lei de Moisés. Paulo disse no Evangelho, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo, com sua morte na cruz, aboliu o Antigo Testamento. Quando eu falo de Antigo Testamento, eu não me refiro a livros. Eu não me refiro que Cristo aboliu o livro do Antigo Testamento. Não, os livros apenas testificam. O Novo Testamento e também o Antigo Testamento apenas testificam, os livros apenas testificam. Quando eu falo que Cristo aboliu o Velho Testamento, eu me refiro que ele aboliu a velha aliança, o velho concerto, o antigo pacto, a velha aliança. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo acostumado com diversas alianças. E era um povo que já vinha de diversas alianças. A aliança abraâmica que Deus fez com Abraão. A aliança noélica que Deus fez com o patriarca Noé. E Deus agora, mais uma vez, fez uma aliança com o povo de Israel em cima do monte, quando Deus entregou para Moisés as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, pela mão dos anjos para Moisés. O Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, não começa em Gênesis. O Antigo Pacto, a Velha Aliança, começou quando em Hebreus, capítulo 9, versículo 18, Paulo disse que Moisés pegou as tábuas da lei e consagrou as tábuas da lei com sangue. Moisés pegou um animal, sacrificou o animal, imolou o animal e aspergiu o sangue do animal sobre as tábuas da lei. Ali começou a Velha Aliança, o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. A mesma coisa, o Novo Testamento não começa em Mateus, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que fala do nascimento de Jesus de Nazaré, que fala da profissão como carpinteiro de Jesus de Nazaré, que fala dos seus milagres, do seu ministério, enfim, que fala da biografia de Jesus de Nazaré. O Novo Testamento começa após cruz, após Cristo, em João capítulo 19, versículo 30, ter abrido aqueles dois braços na cruz e disse: tetelestai, está consumado. Ali, quando o sangue dele jorrou na cruz do Calvário, começou o Novo Testamento, a nova aliança. Só que a graça ainda não tinha sido revelada. Então o Novo Testamento começou em Atos dos Apóstolos. A graça não. A graça só foi revelada mais tarde para o apóstolo Paulo. Então, eu quero que você entenda. Aquilo que Cristo aboliu com a sua morte na cruz, os pastores do sistema religioso ressuscitaram, que é a lei de Moisés. E Paulo disse o seguinte: porque até hoje está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que véu é esse? Ora, no templo de Jerusalém existia o lugar santo, existia o lugar santíssimo e existia o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e também os sacerdotes oriundos da linhagem de Arão, eles poderiam entrar à vontade para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, para fazer expiações. Ora, mas no lugar santo do santo, só o sumo sacerdote, não sem sangue, uma vez por ano, poderia
poderia entrar não sem sangue, ele tinha que entrar com novilho, com bode expiatório, com bode, com animal na mão, para ser sacrificado. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar por nome Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote e os sacerdotes da tribo de Levi que poderiam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Ora, nesse lugar, por nome Santo dos Santos, existia o véu, e esse véu era muito pesado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, abriu aqueles dois braços e disse, Tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E aquele véu era o véu que fazia a separação entre Deus e a humanidade. Era o véu que afastava, colocava a barreira entre Deus e a humanidade. Aí mais tarde, no Evangelho, Paulo diz assim, 2 Coríntios 3,14, mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o véu, o mesmo véu, na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Então, todas as vezes que um religioso, um evangélico, pratica uma obra da lei de Moisés, como dar o dízimo, vale dizer que o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, e naquele tempo já existia moeda, já existia dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Todas as vezes que um religioso pratica as obras da lei, como guardar o sábado, como subir o monte, ir para monte orar, como fazer jejuns, e praticam as obras da lei, eles estão levantando um véu de novo. Eles estão se distanciando de Deus. Eles estão colocando barreira entre eles e Deus. E eles estão se distanciando de Deus. Então, dentro do sistema religioso, existe o falso evangelho, que é o mesmo evangelho de Moisés que os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres pregaram, anunciaram para os irmãos da Galácia do Sul. O evangelho da lei, o falso evangelho de Moisés. Por quê? Porque dentro dos tempos religiosos, os pastores do sistema, eles pregam a lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu com sua morte na cruz. Por isso que eu digo que o sistema religioso, ele é contra Cristo. Ele se opõe a Cristo. Ele é contra Cristo. Por quê? Porque dentro do sistema religioso, você pode pregar tudo. Você pode pregar mentira. Você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade. Porque a verdade incomoda os senhores do templo e a verdade liberta. Então, o sistema religioso é contra Cristo ressuscitado. Então, os pastores do sistema religioso, eles colocam os filhos de Deus debaixo de maldição. E eles pregando a lei de Moisés para os filhos de Deus e levando os filhos de Deus a praticar as obras judaizantes da lei mosaica, eles estão colocando o povo para bem longe de Deus. Eles estão colocando o povo para bem longe de Deus, pregando aquilo que Cristo aboliu. É por isso que eu digo que o sistema religioso é uma fraude. É uma verdadeira fraude. É contra Cristo, porque aquilo que Cristo aboliu, eles ressuscitaram e estão pregando dentro dos seus tempos religiosos. Por quê? Por que eles ressuscitaram a lei de Moisés? Porque pregando a lei dá dinheiro. Pregando a lei, eles ganham aplausos, fama, holofote. Pregando a lei, eles arrancam dinheiro das pessoas pobres e incautas do nosso país. Por que que dentro do sistema religioso os pastores não têm nenhum interesse em pregar as cartas do apóstolo Paulo? Porque é graça pura e o evangelho da graça não traz dinheiro. Pregar graça dentro do sistema religioso não traz lucro. É por isso que os pastores do sistema não pregam a graça de Cristo. Eles pregam a lei de Moisés que foi abolida por Cristo. Paulo disse no evangelho, em Efésios capítulo 2, a saber o versículo de número 15, Paulo disse, porque Cristo na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade foi essa? A inimizade entre judeus e gentio. A palavra congregar significa reunir. Cristo, com a sua morte na cruz, ele congregou, ele reuniu judeus e gentio. Ele quebrou a barreira de separação. Aí Paulo continua dizendo, isto é a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos é essa? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. Quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Subir monte, orar no monte, jejuns. Quais eram as ordenanças da lei de Moisés?
Páscoa, a chamada Santa Ceia, dentro do sistema religioso, nunca foi ceia, nunca foi Santa Ceia. Era uma Páscoa, era o jantar noturno que os judeus de origem judaica comemoravam uma vez por ano nas suas casas. Era o jantar noturno, nunca foi Santa Ceia. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, Jesus de Nazaré, na última Páscoa, antes da sua morte na cruz do Calvário, ele olhou para seus 12 discípulos e disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. A palavra Santa Ceia não existe na Escritura. A palavra Santa Ceia foi o dedo do homem na Escritura, pois em algumas bíblias de estudo, na epígrafe está escrito a Santa Ceia do Senhor. Ali foi o dedo do homem na Escritura. Quem é que acrescentou na Escritura a palavra Santa Ceia foi João Ferreira de Almeida, que era um padre. João Ferreira de Almeida era um padre, era um religioso. Ele acrescentou a palavra Santa Ceia na Escritura, mas não é Santa Ceia. A chamada Santa Ceia dentro do tempo religioso nunca foi Santa Ceia. Era a Páscoa, era o jantar noturno entre os judeus de origem judaica, e só quem poderia comer da Páscoa eram os judeus de origem judaica. Os estrangeiros, os gentios que somos nós, não poderiam participar da Páscoa, pois a Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, e o versículo de número 43, a Bíblia diz que nenhum estrangeiro ou gentio poderia comer da Páscoa e participar do jantar dos judeus, a não ser que ele se circuncidasse. Se ele se circuncidasse, era considerado natural do país, era considerado judeu também de origem judaica, aí então poderia participar da Páscoa. Eu quero que você entenda. No livro histórico de Lucas, irmão Alexandre Souza, capítulo 22, a saber o versículo de número 15, Jesus de Nazaré olhou para seu discípulo e disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E dentre tantos alimentos expostos na mesa, ele pegou o pão. Ele pegou o pão e, tendo dado graça, ele repartiu o pão. Ele partiu o pão. Ele partiu o pão e deu para seus 12 discípulos e disse: esse aqui é meu corpo, que é partido por vocês. Esse aqui é meu corpo, que é repartido por vós. Sabe o que Jesus de Nazaré estava dizendo? Daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou dar a minha carne, a minha vida por vocês na cruz do Calvário. Esse aqui é meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós. Semelhantemente, Jesus de Nazaré, na última Páscoa, também pegou o cálice e, tendo dado graça, ele deu o cálice para seu discípulo e disse: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue no Novo Testamento. Sabe o que Jesus de Nazaré estava dizendo? Depois dessa última Páscoa, eu vou derramar até a última gota de sangue por você na cruz do Calvário. Eu vou morrer na cruz. E quando eu derramar até a última gota de sangue na cruz do Calvário, ali vai começar o Novo Testamento. Ele pegou o cálice, deu para seu discípulo e disse: tomai e bebei, porque este é o cálice no meu sangue. Este é o cálice no meu sangue, né, do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento só começou quando Cristo derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Ali era uma ceia, era um jantar que não tem nada a ver com espiritualidade. Não há nada espiritual nisso. A chamada Santa Ceia dentro do sistema religioso era simplesmente o jantar entre os hebreus, entre os judeus de origem judaica, e não tem nada de espiritual. Era um jantar que eles faziam, comemoravam anualmente, uma vez por ano. Aí Jesus de Nazaré olhou para seus discípulos e disse assim: fazer isso em memória de mim. Por que Jesus de Nazaré disse assim? Fazer isso em memória de mim. Porque Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo: depois daqui eu vou morrer por vocês na cruz do Calvário. Enquanto eu estiver morto, vocês podem continuar praticando, repartindo o pão. Vocês podem continuar repartindo o pão para com o seu próximo. Vocês podem continuar a repartir o pão para com o seu próximo, porque eu vou estar morto. E enquanto eu estiver morto, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês repartem o pão com seu irmão, com seu próximo, vocês estão fazendo isso em memória de mim.
Mas depois que Jesus de Nazaré ressuscitou, já não havia mais necessidade dos seus discípulos repartir o pão. Por quê? Porque Cristo agora estava vivo, Cristo agora ressuscitou, voltou dos mortos. Então não havia mais necessidade de tão somente os seus discípulos repartir o pão carnal, o pão material. Mas sim agora os seus discípulos, eles iam repartir dois pães, o pão carnal e o pão espiritual. E que pão espiritual era esse? O próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo certa feita disse, Jesus de Nazaré disse, em João capítulo 6, versículo 54, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Então Jesus de Nazaré disse para seus discípulos que enquanto ele estivesse morto, era para o seu discípulo repartir o pão com o seu próximo, em memória dele. Mas quando ele ressuscitasse, já não havia mais necessidade de tão somente seu discípulo de repartir o pão material. Mas agora o seu discípulo é repartir tanto o pão material como o pão espiritual. E o pão espiritual é as palavras do próprio Cristo ressuscitado. Entende? Aí Paulo, escrevendo a sua missiva no ano 58 depois de Cristo, para a igreja gentílica de Corinto, que ficava situada na progressiva cidade de Corinto, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17, assim. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O apóstolo Paulo começou dizendo assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos reunis não para melhor, senão para pior. Paulo disse que não elogiava, que não louvava os coríntios, né? Ele disse que não louvava os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Corinto, porque os irmãos estavam se reunindo para comer a Páscoa, para comer o jantar, não para melhor, e sim para pior. Agora, por quê? Aí no versículo 18, Paulo fala o porquê. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos reunis ou vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifesta entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Em outras palavras, não é para comer a Páscoa, não é para comer o jantar, a ceia do Senhor. Aí Paulo continua dizendo, no versículo 21, porque comendo cada um tão antecipadamente a sua própria janta ou ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Por que Paulo disse isso? Porque na igreja de Corinto existia a festa ágape, a festa do amor, onde os irmãos se reuniam para comer a Páscoa, para comer a ceia. E uma vez que esses irmãos se reuniam para comer a Páscoa, o que estava acontecendo foi o seguinte: eles se reuniam não para melhor, e sim para pior. E Paulo diz o seguinte: porque há entre vós discussões, contendas, dissensões. Aí Paulo disse: eu não vos louvo por isso. Por quê? Porque na igreja de Corinto, muitos irmãos, os irmãos ricos, levavam muita comida, muita comidaça para a festa do amor, para a festa ágape. E o que acontece? Os ricos comiam com os ricos e os pobres não comiam nada. Aí Paulo diz o seguinte: eu não vos louvo por essa avareza, por essa atitude, porque uns comem muito, outros se embriagam, outros comem até encher o bucho, entendeu? Outros comem até encher o bucho e outros não tem nada para comer. E outros não comem nada, porque os pobres ficavam olhando os ricos comerem. Os ricos comiam com os ricos na festa do amor, e os pobres não comiam nada. Aí Paulo disse: eu não vos louvo por essa atitude, por essa avareza. Aí Paulo olha para os irmãos e diz: porque cada um toma antecipadamente a sua própria janta, ou a sua própria ceia. Uns comem demais até encher o bucho, outros se embriagam, e outros não têm nada para comer. Não tendes, porventura, casas para beber e comer?
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada tendes. Por quê? Porque os irmãos ricos que se reuniam ao nome de Cristo na progressiva cidade de Corinto humilhavam os irmãos pobres que não tinham nada para comer. Eles humilhavam. Os ricos comiam com os ricos e os pobres não comiam nada. Aí Paulo continua dizendo, em 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 23. Olha o que Paulo disse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo disse, o que eu estou vos passando aqui não é de mim mesmo. Eu recebi de Cristo ressuscitado, eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Qual foi a noite que Jesus de Nazaré foi traído? Na última Páscoa. Ele tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, ou seja, que é dado por vós. E ele deu a sua vida por nós na cruz. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Paulo disse, olha, o que eu estou vos passando, esse ensinamento não é meu. Me foi revelado por Cristo Jesus ressuscitado. E o que ele me revelou, estou passando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, meus queridos e amados irmãos, no versículo 25, Paulo continua dizendo, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paulo agora estava passando por os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na cidade de Corinto, que esse ensinamento que ele estava passando para os irmãos, ele recebeu pela revelação direta do próprio Cristo ressuscitado. E ele disse assim, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo partido o pão, ele deu para seus discípulos e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós. E o corpo de Cristo foi dado por nós aonde? Na cruz do Calvário. Depois Cristo, semelhantemente, ele tomou o cálice e deu para seu discípulo e disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber de memória de mim. Aí, Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo que todas as vezes que eles repartiam o pão uns para com os outros, e todas as vezes que eles praticavam a Páscoa, que eles praticavam a ceia e que eles repartiam o pão uns para com os outros, eles estavam anunciando a morte do Senhor até que venha. Então, eu quero que você entenda, enquanto Jesus de Nazaré estava morto, os seus discípulos estavam ainda repartindo o pão material. Depois que Cristo ressuscitou, eles agora saíram pregando o evangelho, repartindo o pão espiritual, tanto espiritual como material. Só que o sistema religioso, eles anunciam a morte, irmão Alexandre, de quem está vivo. O sistema religioso, eles anunciam a morte de quem está vivo. Porque todo mês, os pastores do sistema religioso, eles dão suco de kisuke para os membros que frequentam seus templos religiosos e dão também um pedacinho de pão pumã, de pão de padaria. E eles dizem que os irmãos comendo aquele pedacinho de pão de padaria e tomando um pouquinho de suco de kisuke, os irmãos vão ter comunhão com Cristo. Mas isso é heresia. Por quê? Porque aquilo que era uma das obras da lei mosaica, que era a Páscoa judaica, era um jantar noturno, o sistema religioso, a religião católica, transformou em um memorial e em um sacramento. Eles transformaram em um memorial e em um sacramento. E as suas filhas, a igreja evangélica, copiaram isso
do sistema religioso católico, da religião católica, da Igreja Católica, e colocaram também dentro dos seus templos religiosos. Então os pastores, todo o primeiro domingo do mês, ou segundo domingo do mês, eles dão um pedacinho de pão pumã para seus membros e um pouquinho de suco de kisuke, e dizem que isso é para ter comunhão com Cristo. E dizem também para os irmãos tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, para os irmãos tomarem a Santa Ceia, porque os irmãos tomando a Santa Ceia estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Isso é uma blasfêmia. Porque se você toma alguma coisa em memória de alguém, é porque aquela pessoa está morto. E dentro do sistema religioso, os pastores do sistema religioso mandam seus membros tomar a chamada Santa Ceia em memória de Jesus. Se eu faço alguma coisa em memória de alguém, irmão Alexandre Souza, é porque esse alguém está morto. E Jesus não está morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está sentado à direita, à destra de Deus Pai, lá no céu, intercedendo por nós 24 horas por dia, porque ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Entende? Então, Cristo, ele ressuscitou, ele não está morto. E o sistema religioso anuncia a morte de quem está vivo. Então, além deles pecarem e blasfemarem contra Deus, eles levam as pessoas também inocentemente que frequentam os seus templos religiosos a pecarem contra Deus, a blasfemarem do bom nome de Cristo e a pecarem contra Deus, praticando essa profanação, porque isso é profanar aquilo que é sagrado, isso é profanação. Eles estão profanando aquilo que é santo. Por quê? Porque os pastores do sistema, eles chamam o corpo de Cristo de pão. Eles dizem que o corpo de Cristo é um pedacinho de pão pumã. Só que no Evangelho, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 17, Paulo disse que o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja vidas, pessoas que é o corpo de Cristo e não pão pumã. Eles comparam o corpo de Cristo com um pedacinho de pão. Isso é uma blasfêmia. E dentro do sistema religioso, os pastores anunciam a morte de quem está vivo. Agora, por que os pastores eles copiaram isso da religião católica e trouxeram para dentro dos seus templos religiosos evangélicos? Porque a chamada Santa Ceia, dentro dos templos religiosos, é uma grande fonte de lucro. É uma grande fonte de lucro. Traz muito dinheiro. Quando eu fazia parte do sistema religioso, o pastor dizia o seguinte lá, né? O pastor Canguloso dizia o seguinte lá: olha, amanhã é Santa Ceia do Senhor, todos amanhã tem que levantar cedo, coloca o celular para despertar às 7 horas da manhã, os filhos de Deus têm que fazer esse sacrifício, levantar cedo, 7 horas da manhã, para tomarem banho, se arrumarem, tomarem café e ir para o templo religioso fazer coisa que Jesus nunca mandou fazer. Senta, levanta, canta música gospel. Senta, levanta, canta música gospel, né? Isso é rituais, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, o pastor presidente lá dizia o seguinte: olha, amanhã cedo eu quero todo mundo aqui. Eu quero todo mundo aqui. Ninguém pode ficar de fora da Santa Ceia do Senhor, meu irmão. Porque se você não vier para a Santa Ceia, você vai perder a sua bênção. E venha para a Santa Ceia, venha mais cedo para você orar. E outra coisa, os fiéis dizimistas tragam seus dízimos amanhã cedo na Santa Ceia. E aí ele colocava medo no povo: quem não vier para a Santa Ceia vai perder a salvação, vai perder a bênção, porque quem não come da carne de Cristo e não bebe do sangue de Cristo não tem comunhão com ele. Eles fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, e impõem medo nas pessoas para as pessoas irem. E muitas pessoas vai para a chamada Santa Ceia. E o que acontece? A gente tinha que levantar cedo para ir para a chamada Santa Ceia. Tinha que levar o dízimo. Embora eu nunca dei dízimo em minha vida. Eu era do sistema religioso, mas sempre fui esperto com esse negócio. Nunca dei dízimo em minha vida. Ocular. Nunca dei dízimo na minha vida, porque eu já sabia que era
era coisa de bandidagem. Eu não tinha muita certeza, mas eu tinha minhas dúvidas. Eu dizia, não, esse reggae aí eu não como não. Esse dízimo aí eu não dou não. Eu posso dar até uma ofertinha, R$1, R$2, agora dar dízimo 10%, eu não dou não. Porque eu já tinha minhas dúvidas, mas já era o Espírito Santo me fazendo entender que ali era uma obra de engano. Era Deus já me tirando para fora desse sistema religioso há muito tempo, entende? E aí muitos irmãos iam para a chamada Santa Ceia, começavam a cantar aqueles hinos da harpa, aquele chororô, parecendo que estava num velório. Aí daqui a pouco ele celebrava a chamada Santa Ceia, e antes de celebrar a chamada Santa Ceia, eles passavam a salva para tirar o dízimo, traga seus dízimos, e todo mundo ia levando o dízimo. Era tanta gente dando dízimo, 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 e só o pastor enricando, enchendo o seu bolso, e os membros passando fome. Então, a chamada Santa Ceia, dentro do sistema religioso, traz muito dinheiro. É uma grande fonte de lucro, a chamada Santa Ceia, dentro do sistema religioso. Entende? Então, o falso evangelho que os galateus, os irmãos da Galácia do Sul, estavam ouvindo, e muitos deles voltaram para trás para praticar as obras da lei, era o evangelho da lei de Moisés. E esse falso evangelho está sendo pregado aí em cada esquina de nosso país, dentro desses cativeiros, chamados erradamente de igreja, por esses pastores cães gulosos e mercenários. Eles pregam a lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu, eles ressuscitaram, e eles pregam a lei de Moisés para o povo. E pregando a lei de Moisés para o povo, eles colocam os filhos de Deus debaixo de maldição. Eles afastam os filhos de Deus do Cristo ressuscitado para bem longe. É por isso que você vê, os crentes sobem monte, desce monte e vivem uma vida caótica, espiritualmente desgraçada, sem felicidade, com depressão, triste, oprimido, deprimido. Você vê crentes que oram, e Deus não responde. Por quê? Porque são malditos. Os evangélicos andam de terno e gravata, com Bíblia na mão, mas estão debaixo de maldição. São malditos. Porque Paulo disse isso em Gálatas capítulo 3, a saber o versículo de número 10, o apóstolo Paulo disse assim no Evangelho: os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ora, a lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos, Páscoa, dízimo, jejum, etc. Então, se um religioso, se um evangélico dá dízimo e não cumpre os outros 612 preceitos, 612 mandamentos da lei de Moisés, como circuncisão, guardar o sábado, Páscoa e etc., eles são malditos e estão debaixo de maldição. Não é eu que estou inventando, é o Evangelho que diz. E tudo que eu falo eu provo no Evangelho. Paulo disse em Gálatas 3,10, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ora, dentro do sistema religioso, os pastores do engano, eles prometem para os crentes que frequentam seus templos religiosos, que quando eles dão esse falso dízimo em dinheiro mensal, as portas do céu vão se abrir, e eles prometem bênção para os crentes, os pastores cães gulosos. Enquanto eles prometem bênção para os crentes, no Evangelho, Paulo diz que os crentes estão debaixo de maldição, meu irmão. Enquanto eles prometem bênção, porta aberta para esses crentes, Paulo diz no Evangelho que esses crentes que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. São malditos. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 3, Paulo disse assim para os galateiros: eu protesto que todo homem que se deixar circuncidar é obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão era uma das obras da lei de Moisés. Era uma das obras da lei. Se algum irmão da Galácia do Sul se deixasse circuncidar, ou se circuncidasse, ele era obrigado a guardar os outros 612 mandamentos da lei de Moisés. Se ele não guardasse, era maldito.
Aí Paulo também disse no Evangelho, em Gálatas capítulo 5, versículo 4, vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e da graça tendes caído. Então, os evangélicos que praticam as obras judaizantes da lei de Moisés estão separados de Cristo e da graça estão caídos. Quando eu falo que eles estão caídos da graça, eu estou falando o quê? Que eles estão caídos do feito da cruz. Eles não desfrutam das bênçãos espirituais conquistadas por Cristo na cruz. Eles não desfrutam das bênçãos daquilo que Cristo conquistou por nós, para nós, na cruz do Calvário. Eles estão caídos da graça de Deus. Eles não desfrutam da graça do Cristo ressuscitado. Entende? E eles estão debaixo de maldição. Aí um evangélico anda com a Bíblia na mão, olha para o incrédulo e diz, vamos para uma igreja. Vamos para a minha igreja. Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Olha, um maldito que está debaixo de maldição convidando alguém para ir na sua igreja assistir um culto, sendo que ele mesmo é maldito. Por quê? Porque dentro, irmão, desses templos religiosos não tem nada de evangelho. O que os pastores pregam é a lei de Moisés. Entende? Eles pregam um pouco de lei e bem pouquinho de graça. Ou seja, eles pregam graça misturado com lei. Então, eles pregam a lei de Moisés e pregando a lei de Moisés, eles colocam os filhos de Deus debaixo de maldição. Mas eu louvo a Cristo ressuscitado porque Deus está levantando verdadeiros pregadores para pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Deus está levantando um exército para a última hora, para o último dia, porque o juízo de Deus vai vir sobre esse sistema do engano. O juízo de Deus vai vir sobre o sistema religioso. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai da onde? Do sistema religioso. Sai dela, povo meu. Por quê? Por quê? Por quê? Para que vocês não incorram nas suas pragas, ou seja, para que vocês não incorram no seu juízo, porque Deus vai descer o juízo sobre o sistema dos homens, sobre o sistema do engano, sobre o sistema religioso. Sai dela, povo meu, para que você não incorra nas suas pragas, não seja cúmplice dos seus pecados. Eu quero que você entenda, Jesus não criou nenhuma religião. Quem criou a religião foi o homem, para ganhar fama, aplauso, dinheiro, para ser ovacionado, aplaudido, para ganhar status, poder e dinheiro. Jesus, ele não criou nenhuma religião. Por quê? Porque a palavra religião no latim, no plural, recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião na terra, irmão Alexandre Souza, tem o poder de ligar os homens a Deus. Nenhuma religião nessa terra tem o poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que liga os homens a Deus é Cristo ressuscitado. Nenhuma religião liga o homem a Deus. Só quem liga o homem a Deus, irmão Eliel Gonçalves, é Cristo ressuscitado. E sabe aonde foi que Cristo nos ligou a Deus? Na cruz, com a sua morte vicária e expiatória. Olha, enquanto as religiões te ensinam que para você se ligar a Deus e se aproximar de Deus, você tem que praticar doutrinas de homem, porque na religião é os homens tentando se ligar a Deus por meio de preceitos dogmáticos, por meio de códigos de condutas e doutrinas humanas. No Evangelho, Paulo diz que nós fomos ligados a Deus com a morte de Cristo na cruz. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo disse assim: Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Cristo na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: nós outrora éramos inimigos de Deus, mas Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda. Ora, se nós seremos salvos pela sua vinda, isto quer dizer
Isto significa que Jesus, com a sua morte na cruz, ele nos colocou perto de Deus, ele nos reconciliou com Deus, ele nos aproximou de Deus, porque nós, gentios, nascemos pós-cruz, nós já nascemos debaixo da graça de Deus, entende? Nós nascemos pós-cruz, nós nascemos debaixo da graça de Deus, já nascemos na graça, mas eu quero que você entenda, o sistema religioso é contra Cristo. Cristo não criou nenhuma religião, só que a religião, elas bloqueiam a salvação da humanidade só através do sacrifício de Jesus na cruz. Elas bloqueiam a salvação do homem só através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário. E o que é que a religião apresenta para os homens? O que é que os pastores do sistema religioso, eles apresentam para os homens? Dogmas, preceitos, doutrinas de homem. Eles são igual aos líderes religiosos da religião judaica do tempo de Cristo, quando Jesus de Nazaré denunciando os líderes religiosos da sua época. Ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus, vocês nem entram no reino do céu e não deixam aqueles que querem entrar, entrarem. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles não entram no reino de Deus, eles não entram no reino do céu e não deixam aquelas pessoas que querem entrarem, entrar no reino do céu. Por quê? Porque eles não apresentam Cristo ressuscitado para as pessoas. Eles apresentam a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Eles apresentam para as pessoas ter contato com Deus esse falso batismo nas águas, que só serve para tirar a sujeira do corpo do homem e nada mais. Eles apresentam para as pessoas esse falso dízimo em dinheiro mensal. É isso que eles apresentam. Eles são igual aos líderes religiosos da época de Jesus, os escribas e fariseus. Eles não entram no reino do céu e não deixam aquelas pessoas que querem entrar no reino do céu entrarem. É por isso que eles colocam barreira para as pessoas irem até a Deus. Eles colocam barreiras no caminho, na frente, para as pessoas irem até Cristo ressuscitado. E quais são as barreiras que eles colocam? As ordenanças da lei de Moisés. E quais são essas ordenanças? Batismo nas águas, a chamada Santa Ceia, que era a Páscoa, esse falso dízimo em dinheiro mensal, sendo que na lei de Moisés o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Entende? Então, eles apresentam esse falso batismo dizendo que para a pessoa ser uma nova criatura, tem que se batizar nas águas. Se a pessoa não se batizar nas águas, não tem como a pessoa ser uma nova criatura e ter comunhão com Cristo. Isso é heresia. Por que é heresia? Porque Paulo disse no Evangelho, escrevendo sua carta no ano 58 depois de Cristo, aos Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 3, olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 6 diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado na piscina. Não. Nas águas do rio Jordão. Também não. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. Eu quero que você entenda. Os pastores do sistema religioso, eles dizem que para as pessoas terem comunhão com Deus e serem uma nova criatura, as pessoas têm que se batizarem nas águas. Mas Deus não tem compromisso com carne, Deus é espírito. Eles lavam a carne das pessoas, dizendo que lavando a carne das pessoas em uma piscina, em um rio, na praia, as pessoas vão ter comunhão com Deus e vai ser uma nova criatura. Só que Paulo disse no Evangelho que nós já fomos batizados com Cristo num batismo da sua morte.
Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo disse que todos nós, que os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, todos nós, fomos batizados em Jesus Cristo no batismo da sua morte. Então, esse batismo nas águas só serve para tirar a sujeira do corpo do homem. Não tem poder nenhum espiritual. Entende? Não tem poder nenhum espiritual. Por quê? Porque em Levítico capítulo 1, os sacerdotes da tribo de Levi, eles pegavam o cordeiro e lavavam o cordeiro até as entranhas. Só que aquele cordeiro que eles estavam lavando e que eles lavavam na lei apontava para o cordeiro de Deus. Mais tarde, Jesus de Nazaré, que tira o pecado do mundo. E os pastores do sistema, eles dizem o seguinte: vocês têm que se batizar nas águas para terem comunhão com Deus e para ser uma nova criatura. E vocês têm que se batizar nas águas para imitar Jesus, porque Jesus também se batizou nas águas. Mas por que Jesus se batizou nas águas? Jesus se batizou nas águas, a Bíblia diz no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo de número 14, Jesus de Nazaré se batizou por isso. A Bíblia diz que ele foi até seu primo João, nas águas turvas, escuras do Rio Jordão, e João o Batista, porque o nome João Batista significa aquele que batiza nas águas. João era seu nome tradicional. Batista vem de batismo. O profeta João o Batista, aquele que batizava nas águas, ele olhou para Jesus de Nazaré e disse: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado por mim? Aí em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus de Nazaré disse assim para João, seu primo Batista: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Jesus de Nazaré só se batizou nas águas para cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele era judeu de origem judaica, ele nasceu debaixo da lei de Moisés, e como ele nasceu debaixo da lei de Moisés, ele era obrigado a cumprir todos os mandamentos da lei. Se ele não cumprisse os mandamentos da lei de Moisés, ele era acusado de transgressor da lei e ele seria apedrejado até a morte. Por isso que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico no dia da sua carne, ele disse lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 17, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, por enquanto, eu vim para cumprir a lei. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele era judeu de origem judaica, e como judeu de origem judaica, ele era obrigado a cumprir todas as obras da lei de Moisés. E vale dizer que Jesus de Nazaré, como homem, ele participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, como homem, ele guardou o sábado. Jesus de Nazaré, como homem, ele participou da Páscoa. Ele cumpriu nele mesmo todos os mandamentos da lei de Moisés. O único judeu de origem judaica que nunca quebrou um dos mandamentos da lei de Moisés foi Jesus de Nazaré. Ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés. Por isso que ele disse para João, o Batista, seu primo, deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e a lei de Moisés. Por quê? Porque em Levítico capítulo 1, os sacerdotes, eles lavavam o cordeiro até as entranhas, apontando para o sacrifício de Cristo mais tarde. Jesus de Nazaré, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi lavado nas águas escuras, turvas do Rio Jordão. E uma vez que ele tomou aquele banho, que ele foi lavado antes da sua morte, ele foi ali preparado para a sua crucificação. Porque antes dos sacerdotes sacrificarem o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as entranhas, entende? Na bacia por nome propiciatório, lavava até as entranhas, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré mais tarde. Então, Jesus de Nazaré só se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés. Os pastores dentro do sistema religioso dizem, meus irmãos, que para os irmãos se batizar nas águas, os irmãos têm que se batizar nas águas, porque assim que os irmãos se batizam nas águas, os pecados dos irmãos ficam nas águas. Mas quando eles dizem que os pecados dos irmãos ficam nas águas,
eles estão dizendo que Jesus também tinha pecado. E a Bíblia diz, esse israelita em quem não há dolo, em quem não há pecado. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus de Nazaré nunca pecou. Então os pastores, eles blasfemam contra Cristo ressuscitado. Eles blasfemam porque eles dizem para os filhos de Deus o seguinte: assim que vocês se batizam nas águas, os pecados de vocês ficam nas águas. Entende? Então, quando eles dizem isso, eles estão dizendo que Jesus de Nazaré tinha pecado. Porque Jesus de Nazaré se batizou nas águas. Mas Jesus de Nazaré se batizou nas águas só para cumprir então somente a lei de Moisés. E Jesus de Nazaré nunca pecou. Jesus de Nazaré não tinha pecado. Entende? Então os pastores blasfemam quando dizem para as pessoas: vocês têm que se batizar nas águas, porque assim que vocês descem as águas, os pecados de vocês ficam nas águas. Isso é mentira. Isso é heresia. Porque os nossos pecados foi ficado, meu irmão, foi na cruz. Foi levado, foi com a morte de Cristo na cruz, como Isaías disse, em Isaías capítulo 53, a saber, o versículo 4. Isaías disse: ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados, todos. Não foi alguns pecados, foi todos os nossos pecados, todas as nossas maldições e todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo, com a sua morte na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Qual era o pecado dos gentios? As obras da carne. E qual era o pecado dos judeus, do seu povo, do povo de Israel? A transgressão da lei. Hebreus capítulo 9, versículo 26. No Evangelho, Paulo disse que Cristo, ele não se ofereceu repetidas vezes, como os sacerdotes faziam na lei, que Cristo se ofereceu só uma vez, através do último sacrifício, e um único sacrifício, e através do único sacrifício que Cristo fez com a sua morte na cruz do Calvário, ele aniquilou, ele removeu de uma vez por toda todos os pecados. Entende? Então Cristo, ele removeu de uma vez por toda na cruz todos os pecados dos judeus. E qual era o pecado dos judeus? A transgressão da lei. E qual é o pecado dos gentios? As obras da carne. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, os pastores do sistema, eles blasfemam contra Deus e inocentemente levam os filhos de Deus a pecarem contra Deus. Outra blasfema também que eles cometem. Eles dizem que os crentes têm que se batizar nas águas, porque os crentes se batizando nas águas, o velho homem fica nas águas. E o velho homem morre nas águas. O velho homem da pessoa morre nas águas, e quando a pessoa levanta, ela levanta uma nova criatura. Só que no Evangelho, Paulo disse que o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo na cruz. O nosso velho homem, ele morreu, foi na cruz. Ele foi crucificado com Cristo na cruz. Entende? Então, o verdadeiro batismo é o batismo da cruz. E no Evangelho, Paulo disse aos Efésios, em Efésios capítulo 4, a saber o versículo 4, que há um só Deus e um só batismo. Não é dois batismos. Há um só Deus e um só batismo. E que batismo é esse? O batismo da cruz. Entende? Outra blasfema também que os pastores fazem contra Cristo ressuscitado. Eles dizem que eles têm que batizar, porque João Batista batizou. Eles dizem, porque o profeta João Batista batizava as pessoas nas águas escuras do Rio Jordão, nós temos que batizar também as pessoas. Mas João Batista era profeta, e ele batizava porque o batismo de João era só para a sua tribo, entende? E era o batismo do arrependimento de pecado, era o batismo para a remissão de pecado, entende? E João Batista era ministro da circuncisão, ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado. Só que João Batista, ele disse em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, o seguinte: eu, João, eu vos batizo com água para arrependimento, para remissão de pecado. Mas vem um que é mais poderoso do que eu, cujas ao par que eu não sou digno de carregar. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu quero que você entenda, quando os pastores batizam as pessoas hoje nas águas, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso, que o profeta João Batista disse que haveria de vir, não veio ainda.
E eles estão ainda esperando o Todo-Poderoso vir. Porque João Batista disse, eu, na verdade, eu vos batizo com água para perdão de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Abba, Pai, glória a Jesus ressuscitado nessa madrugada. Ele já veio, ele já fez tudo na cruz. Quando ele bradou, está consumado. Ele já veio, o Todo-Poderoso já veio. Só que os pastores do sistema blasfemam contra Cristo ressuscitado, batizando pessoas nas águas. Batizando as pessoas nas águas, ele está dizendo, o Todo-Poderoso não veio ainda. Como o Todo-Poderoso não veio ainda, nós temos que batizar nas águas. Nós temos que batizar pessoas nas águas. E eles se orgulham de batizar pessoas nas águas. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, para a igreja gentílica que se reunia na progressiva cidade de Corinto, Paulo disse assim, irmãos, porque eu fiquei sabendo pelos da família de Crói, que entre vocês há divisões, há contendas e dissensões, há divisões entre vós. Isto é, cada um diz, eu sou de Cristo, e outro de Apolo, e outro de Paulo, e outro de Cefa. Foste vós, porventura, batizado em nome de Paulo? Ou foi Paulo crucificado por vós? Por que Paulo disse isso? Porque essa questão do batismo era uma questão tão séria na igreja de Corinto, que os irmãos, eles discutiam, havia dissensões, divisões entre eles por questões do batismo nas águas. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. E outros diziam, eu sou de Apolo de Alexandria. Por quê? Porque muitos desses irmãos foram batizados pelas mãos de Pedro, outros pela mão de Apolo e outros pela mão de Paulo. Só que havia entre eles contendas, dissensões. Cada um dizia, eu sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo e outro dizia, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, foste vós batizado em nome de Paulo? Ou foi Paulo crucificado por vós? Aí Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, eu dou graças a Deus, porque a ninguém eu batizei nas águas, a não ser a Crispo e a Gaio, exceto a Crispo e a Gaio, e a família de Estéfanas. E eu não me lembro se outros eu batizei. Ou seja, Paulo deu graças a Deus por não batizar muitas pessoas nas águas. Por isso que Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu abandonei as coisas de menino e agora eu faço as coisas de adulto. Ora, Paulo disse, eu dou graças a Deus por não ter batizado muitas pessoas nas águas, exceto a Crispo e a Gaio e a família de Estéfana. E eu não batizei mais ninguém. Só que os pastores, tendo um sistema religioso hoje, eles se gabam, eles se orgulham, eles se exaltam. Irmãos, nós alugamos aí 2 ônibus, domingo que vem vai ter batismo nas águas. Aí o pastor presidente, com aquele barrigão, presidente, na escritura, no evangelho, não existe a palavra presidente, porque presidente da igreja de Cristo, pessoas, é o próprio Cristo ressuscitado. Paulo disse em Efésios 5, versículo 22, que Cristo é o cabeça da igreja e não o pastor. Entende? Então, Cristo que é o presidente da igreja a pessoas. Cristo que é o cabeça da igreja. Aí, o pastor que se intitula pastor presidente, ele diz, porque eu, pastor fulano de tal, vou batizar 50 pessoas domingo que vem, no Rio Paraguaçu, no Rio não sei o quê. Eles se orgulham disso. Aí vai e leva aquela crentalhada que não conhece nada de Bíblia, incautos, batiza nas águas. Aí eles avisam logo, mais tarde tem culto na igreja, não pode perder o culto. Vocês se batizaram nas águas, agora é coisa séria, vocês não podem perder o culto. Não pode perder uma santa ceia, senão Deus desce a mão em vocês, vocês vão para o inferno. E vocês não podem visitar outra igreja, a não ser a nossa, tem que ficar em nossa igreja, porque vocês agora fizeram um compromisso com Deus. Vocês se batizaram nas águas
Isso tudo é para prender pessoas dentro das suas gaiolas religiosas. Vocês não podem visitar outra igreja, vocês não podem sair mais de nossa igreja. E outra, vocês têm que participar da chamada Santa Ceia todo mês e tem que dar o dízimo. Entende? Por quê? Porque os pastores do sistema religioso, irmão, esses caras, na verdade, são cães gulosos, são bestas ruins, são ventres preguiçosos, são mercenários, são falsos profetas. Eles fazem isso para colocar pessoas dentro das suas gaiolas religiosas, para segurar pessoas, para prender as pessoas, filhos de Deus, dentro das suas empresas religiosas. Eles batizam nas águas, faz uma carteirinha de membro em uma gráfica lá, com o nome dele, pastor Bernardo, fulano e tal, dá para a pessoa e fala, você agora tem que ser fiel, dizimista, não pode perder um culto, senão o irmão vai para o inferno. E o irmão também não pode perder uma Santa Ceia. E um dia antes da Santa Ceia, o irmão não pode nem namorar com a mulher. O irmão tem que fazer greve de sexo, não pode ter relação sexual. O irmão tem que estar jejuando, olha, mandando praticar as obras da lei de Moisés. O irmão tem que estar jejuando, consagrando sua vida em comunhão com Deus, porque domingo pela manhã vai ter Santa Ceia e o irmão tem que levar o seu dízimo. Então tudo isso são artimanhas, artifício que os pastores do sistema religioso usam, são astúcia que os pastores do sistema usam para prender pessoas dentro das suas empresas religiosas. E os filhos de Deus, por não terem conhecimento bíblico, né, ficam com medo e viram refém desses cães gulosos, irmão. Viram refém desses cães gulosos. Pegam aquela carteirinha de membro, até se orgulham, né? Eu agora faço parte da igreja tal. Aí todo o primeiro domingo do mês, ou segundo domingo do mês, vai lá tomar suco de kisuke e comer um pedacinho de pão de pumã e levar o falso dízimo em dinheiro mensal, debaixo de maldição, maldito, achando que está agradando a Deus, entende? Achando que isso está agradando a Deus e achando que isso é ter comunhão com Deus, entende? Então, meus queridos e amados irmãos, os pastores do sistema religioso é contra Cristo. Eles mandam as pessoas aceitarem Jesus, mas eles não aceitam a palavra da verdade. Os pastores do sistema religioso mandam as pessoas aceitarem Jesus, mas eles não aceitam a palavra de Jesus. Eles não aceitam a palavra de Cristo. Eles não aceitam a palavra de Jesus. E quem somos nós para aceitar Jesus? Como hoje eu estava trabalhando, eu falei com a senhora, falei, olha, Cristo te aceitou antes da fundação do mundo. Quem somos nós para aceitar Jesus? Se Jesus de Nazaré disse para os seus discípulos no dia da sua carne, em João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vocês vá de desfruto e o vosso fruto permaneça. Então, eles mandam as pessoas aceitarem Jesus, entende? As pessoas aceitam a Jesus, ou dizem que aceitam Jesus, porque quem é o ser humano para aceitar Jesus? Ninguém aceita Jesus. Foi Cristo que nos aceitou quando ele abriu os dois braços na cruz e disse, tetelestai, está consumado. Foi Cristo Jesus que nos aceitou com a sua morte na cruz, antes da fundação do mundo, ele que nos aceitou. Tanto é que ele disse para o seu discípulo, não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vá de desfruto e o vosso fruto permaneça. Entende? Eles mandam as pessoas aceitarem Jesus, mas eles não aceitam a palavra de Jesus, porque eles são cães gulosos, eles são mercenários. E acerca deles, Jesus de Nazaré já tinha dito, em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus de Nazaré no dia da sua carne disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acerca deles, Pedro também profetizou, no ano 95 depois de Cristo, escrevendo sua carta universal aos irmãos que estavam espalhados por toda a Bitínia, Capadócia, Ásia Menor e Ponto da Ásia Menor. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro profetizou e disse, e eles farão de vocês negócio com palavras fingidas, e negarão o próprio Senhor que os resgatou.
Então, os pastores do Brasil, eles fazem negócio com os filhos de Deus. A religião evangélica é uma verdadeira toma lá da cá. Os pastores do sistema, eles vivem um verdadeiro toma lá da cá. Entende? Eles prometem bênção para as pessoas, sendo que eles são malditos. E sendo que essas pessoas que praticam a lei de Moisés dentro dos seus tempos também são malditos e estão debaixo de maldição. Eles prometem bênção para as pessoas em nome do dinheiro. Porque o Deus do sistema religioso não é o Cristo ressuscitado que eu estou pregando aqui nessa madrugada. O Deus do sistema religioso é Mamon. É o dinheiro. O Deus dos evangélicos, ele é movido a dinheiro. O Deus dos evangélicos, ele só abençoa quem dá dinheiro. Entende? É Mamon. O Deus dos evangélicos, ele só abraça quem dá dinheiro. Entende? O Deus dos evangélicos, ele carece, ele necessita, ele precisa de dinheiro. Não é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui nessa madrugada. Porque o Deus que eu estou pregando aqui nessa madrugada é Jesus ressuscitado, glória. Ele não precisa do teu dinheiro. Jesus ressuscitado, ele não carece do teu dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Entende? Só que o Deus do sistema religioso, ele é movido a dinheiro. Entende? Tudo dentro do sistema religioso é feito a dinheiro. Para cantar no coral da senhora tem que pagar. É dinheiro. Para comprar farda é dinheiro. Entende? Para ir para um retiro, que eles chamam de retiro espiritual, tem que pagar. Os membros têm que pagar. Tudo é dinheiro dentro do sistema religioso. Esse Deus é um Deus movido a dinheiro. E eu sou ateu desse Deus. Eu sou ateu do Deus dos evangélicos. Desse Deus eu sou. Eu sou ateu desse Deus dos evangélicos. Porque esse Deus é movido a dinheiro. É Mamon. Entende? No sistema religioso, os filhos de Deus vivem uma verdadeira bruxaria. Um verdadeiro encanto da religião. Eles estão encantados. Eles vivem um verdadeiro encantamento. Entende? Eles vivem numa cegueira espiritual. Hoje eu estava trabalhando, porque eu sou vendedor, trabalho com vendas. Aí eu cheguei, estava conversando com um religioso. O cara é tão fanático, irmão, tão fanático, que eu cheguei para ele e falei dentro da escritura, olha, biblicamente o senhor está debaixo de maldição. E biblicamente o senhor é maldito. Porque o senhor dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, sendo que o dízimo na Bíblia era alimento, e o senhor dá como dinheiro. Ele disse que nada, eu sou abençoado, irmão. Eu vivi uma maldição quando eu era do mundo. Mas ele já está no mundo, ele continua no mundo. Ele disse, eu estava debaixo de maldição quando eu era do mundo. Hoje não, hoje eu sou abençoado. Mas como? Se Paulo diz pelo Espírito Santo, usando pelo Espírito Santo no Evangelho em Gálatas 3,10, que eles estão debaixo de maldição porque eles praticam as obras da lei. Como eles são abençoados? Aí eu comecei a pregar para ele, ele falou assim, ó, vá pregar para quem não conhece, que eu não quero ouvir. Eu falei, moço, infelizmente nem o senhor conhece, porque o senhor vive a lei de Moisés. O que teu pastor prega dentro do templo religioso não é o evangelho. O que teu pastor prega é a lei de Moisés. Ele está te enganando. Ele está te enganando porque esses pastores são cães gulosos. Ele, eu não quero ouvir mais não. O diabo se levanta logo, o diabo por nome carne, se levanta, eu não quero ouvir mais não. Eu falei, tudo bem, meu amigo, o senhor não quer ouvir, porque é verdade. Entendeu? O senhor não é cristão, o senhor é religioso. Há uma diferença entre ser cristão e entre ser religioso. Ser evangélico é ser religioso? É. Por quê? Porque por cara ser evangélico, o cara primeiro tem que ir no templo religioso, procurar um pastor, levantar a mão, dizer que quer aceitar Jesus, entende? E o pastor que é bonito, que é melhor do que todo mundo, se intitula um cara especial de Deus, vai orar a Deus, porque Deus só ouve ele porque ele é bonito, vai orar a Deus, para Deus escrever o nome da pessoa no livro da vida, sendo que o nosso nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí ele ora a Deus para Deus escrever o nome daquela pessoa no livro da vida. Depois que ele termina de orar, ele fala para a pessoa, pronto, meu irmão, você agora é um evangélico. Tal dia vai ter batismo, você vai descer as águas, vai se batizar.
eu vou te dar uma carteirinha de membro e você vai ser agora um irmão em Cristo. Então, ser evangélico é ser religioso? É, porque para ser evangélico o cara tem que levantar a mão, aceitar Jesus, né? O pastor tem que orar para Deus escrever seu nome no livro da vida, ele tem que receber uma carteirinha de membro daquela instituição, daquela denominação, entende? E ele tem que se batizar nas águas, tem que tomar a chamada Santa Ceia, e depois de fazer tudo isso, ele não pode dar nenhum vacilo, porque se ele der qualquer vacilo, a qualquer momento Deus solta a mão nele. Deus mata ele. Porque dentro do sistema religioso, os pastores pregam que o Deus dele, Mamon, mata. Entendeu? Tudo é a base da ameaça. Se eles praticarem qualquer obra carnal, obra da carne, ou se eles desobedecerem o pastor, a liderança, Deus vai soltar a mão neles. Então eles têm que cumprir tudo à risca, eles têm que cumprir tudo certinho. Se batizar nas águas, todo mês tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, dar esse falso dízimo em dinheiro mensal, e não pode vacilar em nada e nem desobedecer a liderança, porque se desobedecer, Deus solta a mão e vai para o inferno. Entende? Então isso é ser religioso. Então, há uma diferença entre ser cristão e entre ser religioso. Eu digo para as pessoas, eu, Fabiano Santana, eu não sou evangélico. E as pessoas perguntam, por que você não é evangélico? Eu digo, primeiro, porque a palavra evangélico não tem na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia a palavra evangélico? Ah, mas o senhor está errado. Por quê? Porque nós somos evangélicos, porque evangélico vem de evangelho. Aí eu digo, onde é que está escrito na Bíblia que evangélico vem de evangelho? Não é porque há uma semelhança, né? Há uma semelhança evangélico que quer dizer que evangélico vem de evangelho. Não. A palavra evangélico foi o sistema religioso que inventou. O sistema religioso inventou a palavra evangélico. Mas eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Por quê? Porque eu sigo a Cristo ressuscitado. Existem 3 palavras na Bíblia, irmão Eliel Gonçalves, que identificam aquelas pessoas que seguem a Cristo. Primeiro, discípulo. Segundo, crente. Terceiro, cristão. Os discípulos de Jesus, os 12, andavam com Jesus de Nazaré. Eles eram discípulos. E a palavra discípulo no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer aquele que aprende com outrem, ou aquele que aprende com outro, aquele que se deixa ser discipulado por outrem ou por alguém. Eles eram alunos do mestre, eles falavam igual mestre, eles se vestiam igual o mestre Jesus de Nazaré, eles eram discípulos. A segunda palavra é crente. Por quê? Porque em João, no livro histórico, capítulo 21, versículo 13 e diante, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré apareceu antes de ele ir para o céu. Pós-ressuscitado, assim que ele ressuscitou, ele apareceu para os 12 em uma casa e ele olhou para Tomé e disse, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, rapaz. Então a palavra crente está na Bíblia, é bíblico. Você pode falar que é crente, ou cristão, ou discípulo. E por que eu sou cristão? Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que pela primeira vez na cidade de Antioquia da Pisídia, os discípulos de Cristo receber o nome de cristão. Então a palavra cristão significa aquele que segue a Cristo. Então eu sou cristão, eu não sou evangélico. Entende? Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo ressuscitado. Entende? Só que esse sistema, irmãos, é contra Cristo. Entendeu? Esses pastores do sistema religioso são a mesma coisa dos escribas e fariseus da época de Jesus. Mesmo com essa pandemia, as pessoas passando fome, as pessoas desempregadas, muitas pessoas com depressão, com medo do coronavírus, muitas pessoas com medo de morrer, infelizmente, muitas pessoas passando fome, passando necessidade. Os pastores mercenários cães gulosos estão indo de casa em casa buscar o falso dízimo em dinheiro mensal. Esses caras, irmão, não tem pena de ninguém. Esses camaradas não tem pena de catador de papelão. Eles não têm pena de catador de latinha. Eles não têm pena de ninguém porque o Deus deles é Mamon. Não tem salvação para esses caras, irmão. Não tem salvação.
Porque Pedro profetizou em 2 Pedro capítulo 2, versículo 17, que Deus preparou para esses tais um lugar de perdição, um lugar de perdição, um lugar de treva no abismo. Não tem salvação para esses camaradas. Esses caras um dia foram iluminados com o evangelho da graça, mas depois retrocederam para trás e voltaram a pregar a lei de Moisés e a praticar as obras da lei de Moisés, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Se não foge de minha memória. A Bíblia diz que aqueles que um dia aprovaram o dom do Espírito Santo, aqueles que um dia foram iluminados e voltaram para trás, é quase impossível que seja renovado outra vez para arrependimento. Então esses camaradas, eles, meu irmão, não tem salvação para a alma deles, porque eles são cães gulosos. Eles são cães gulosos, eles nunca se fartam, entendeu? Mesmo com essa pandemia, irmãos passando fome, irmãos desempregados, muitas lojas fecharam, restaurantes fechados, muitos empresários faliram, estão falidos. Esses camaradas estão indo de porta em casa, de porta em porta, buscar o falso dízimo em dinheiro mensal. Por quê? Eles fazem o que os líderes religiosos da época de Jesus já faziam. E Jesus de Nazaré, ele denunciava o sistema religioso na sua época. Para encerrar essa live, lá em Mateus capítulo 23, Jesus de Nazaré disse bem assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os doutores da lei. Os escribas eram versados na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés. Os escribas eram intérpretes da lei. Quem eram os fariseus? Os fariseus andavam com a mitra na testa, ao redor da testa, escrito santidade ao Senhor. Mas os fariseus, eles pregavam o que não viviam. Os fariseus pregavam contra o adultério e traíam suas esposas. Os fariseus pregavam contra o roubo e roubavam as pessoas com o nome de Deus. Os fariseus pregavam contra a prostituição e se prostituíam. Tanto é que Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, começa dizendo assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, eles pregam a lei de Moisés. Observe tudo quanto eles pregam. Ouçam tudo quanto eles pregam. Mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles pregam o que não vivem. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo: eles, os escribas e fariseus, alargam as franjas das suas vestes. Eles gostam de usar vestes especiais. E eles gostam de usar veste comprida. Para quê? Para mostrar uma santidade no exterior. Uma santidade externalizada. É como os pastores do sistema religioso andam de terno e gravata para mostrar que é mais crente do que os outros. Para se sentir melhores do que os outros. Eles gostam de vestes especiais. Eles gostam de usar vestes especiais. Eu uso terno e gravata porque eu gosto. Eu me sinto bem. Entendeu? Eu até acho que fica até mais simpático de terno e gravata. Entendeu? Eu gosto de usar, mas não porque eu me sinto melhor do que alguém, e não porque isso aqui significa uma santidade. Só que os escribas e fariseus, na sua época, eles andavam com roupas compridas, de túnica, com veste comprida, e eles alargavam as franjas das suas vestes para mostrarem uma santidade no exterior, uma santidade externalizada, como os pastores dentro dos templos religiosos, andam de terno e gravata, tudo engravatado, como na Assembleia de Deusdete. Se o cara não tiver de terno e gravata, não pode subir nesse falso púlpito. Como na Assembleia de Deusdete. Se o cara não tiver de terno e gravata, não pode orar em cima desse falso púlpito deles. Não pode cantar, não pode pregar, entendeu? Eles são escribas e fariseus, eles são hipócritas. Eles andam de terno e gravata para mostrar uma santidade no exterior, externalizada. Mas esses caras são podres, irmão. Esses caras são adúlteros. Os pastores estão trocando as esposas mais velhas pelas novinhas. A maioria dos pastores do Brasil, eles estão trocando suas esposas mais velhas pelas mulheres novinhas. Porque eles são hipócritas. Eles andam de terno e gravata toda engarguelada para mostrar uma santidade no exterior, externalizada. Mas por dentro, eles são o quê? Sepulcro caiados.
Eles são o quê? Filhos da morte 2 vezes mais. Eles são insolentes. Eles são raça de víboras. Eles são cães gulosos. Eles mostram a santidade na aparência, externalizada no exterior, mas por trás dos bastidores pintam e bordam. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo, eles gostam de andar com vestes compridas. Jesus de Nazaré continuou denunciando e disse o seguinte, em Mateus capítulo 23, versículo de número 5, e eles gostam das primeiras cadeiras dentro das sinagogas. O que é sinagoga, irmão Fabiano Santana? Templo religioso. Eles gostam dos primeiros lugares dentro das sinagogas. Em cima desses falsos púlpitos aí da Assembleia de Deus, quadrangular, você já reparou, irmão Alexandre Souza, que os pastores cães gulosos andam todo engravatado, de terno e gravata, e eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras em cima do púlpito? Eles sentam nas primeiras cadeiras em cima dos púlpitos, cruzam as pernas para ser um senador, para ser um presidente da República, e mostram uma santidade externalizada, e eles fazem aquilo para serem vistos pelos homens. E Jesus de Nazaré disse o seguinte, eles já receberam o seu galardão, eles fazem isso para se amostrarem, para serem vistos pelos homens. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu ia pregar em congressos, quando eu ia para os congressos, em cima desses falsos púlpitos, tinha presbítero com terno simples, tinha irmãos com roupas simples na primeira cadeira do púlpito. Aí quando chegava um pregador ou um cão guloso que se intitula pastor presidente, ele mandava aquele irmão sair da frente, porque o cão guloso presidente vai sentar na frente, porque o pregador fulano de tal chegou, tem que sentar na frente, entende? E eles colocavam os irmãos simples para descer do púlpito, e subia os cães gulosos, que era presidente de convenção, presidente de campo, pastor fulano de tal. Então, esse é o sistema religioso. E Jesus de Nazaré já denunciava o sistema religioso na sua época. Eles gostam dos primeiros lugares dentro das sinagogas. 2000 anos se passaram, irmão. 2000 anos se passaram. E hoje tudo que Jesus de Nazaré disse se cumpriu. Dentro dos tempos religiosos, os pastores gostam das primeiras cadeiras em cima dos altares, em cima dos púlpitos e dos primeiros lugares na ceia. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo, eles gostam de ser saudados pelas praças e pelas ruas. Eles gostam de serem chamados de rabi, de mestre. Aí Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo em Mateus capítulo 23, versículo 6, não queira ser chamado pelos homens de mestre, porque um só é o vosso mestre. Não queira ser chamado pelos homens de rabi, porque um só é rabi. Não queira ser chamado pelos homens de pai, porque um só é pai, o qual está no céu. Tem pastores aí que se um irmãozinho chegar nele e falar assim, a paz, irmão fulano de tal, ele fala, ó, dobre sua língua. Irmão fulano de tal, uma conversa, rapaz, pastor fulano de tal. Se a irmãzinha chegar e falar assim, a paz do Senhor, meu irmão. Irmão não, pastor fulano de tal. Então, irmão, só em nós sermos chamados de irmão, só em nós fazermos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, já é uma grande bênção, já é um grande privilégio. Entende? E os caras gostam de ser saudados pelas praças e pelas ruas. Por exemplo, eu não tenho besteira comigo. Eu fui consagrado a pastor no sistema religioso por um homem, por um pastor. Eu fui consagrado a pastor no sistema religioso por um pastor. Ele derramou óleo ungido na minha cabeça e disse, a partir de hoje tu é pastor. Mas eu precisava daquilo, naquele momento eu precisava daquilo para me pregar dentro do sistema religioso. Porque no sistema religioso, para o cara pregar em congressos, sentar nesses falsos púlpitos e ter a oportunidade de pregar em diversas congregações, o cara tem que ter um cargo, tem que ser um presbítero, tem que ser um evangelista, tem que ser um pastor. Só que essa consagração que eu recebi na cabeça com óleo não valeu de nada. Porque isso aí era obra da lei de Moisés. E na lei de Moisés ninguém foi consagrado a pastor. Na lei de Moisés, os homens eram consagrados a reis,
sacerdote, profetas e juízes. Não existia consagração a pastor, não existia consagração de pastor. E no evangelho, o pastor não é título. No evangelho existe o dom de pastor. O dom de pastor existe. O camarada que tem um dom de pregar, que tem um dom de pastorear, o dom de pastor. Só que essa consagração que eu recebi na cabeça, naquele momento, foi necessária para mim pregar com as verdades, como eu já preguei muitas verdades dentro do sistema religioso. E por eu pregar muitas verdades dentro do sistema religioso, já preguei até em cima de púlpito contra dízimo, de pastor me expulsar do púlpito, já fui expulso de templo religioso, já desligaram o microfone na hora que eu estava pregando, entende? Já desligaram o microfone, já me expulsaram, já preguei contra dízimo em São Paulo, cheguei numa Assembleia de Deus lá para pregar, eu ia para o Cão Guloso e falei, larga de cobrar dízimo, o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento. Meu Deus do céu, o cara botou até a base para mim, queria sair da mão comigo, queria brigar comigo. Uma irmã tomou a frente e falou, que é isso, não sei que o senhor é crente, pastor. Por quê? Porque eles não aceitam, irmão, tocar no bolso deles. Então, eu precisei passar por isso para ter uma experiência, entende? Eu era menino, eu não tinha muito conhecimento. Como o Paulo disse, quando eu era menino, eu discorria com o menino, fazia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, ter o conhecimento, eu deixei as coisas de menino para trás. Então, pastor no evangelho não é título, pastor é dom. Então, Paulo disse, eu sou o que sou segundo a graça de Deus. E eu digo também aqui nessa live, nessa madrugada, eu sou o que sou segundo a graça de Deus, pela graça de Deus. Mas tanto faz o irmão me chamar de pregador, ou de pastor, ou de irmão, ou de Fabiano, ou irmão fulano, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você pode me chamar de irmão, você pode me chamar de Fabiano, você pode me chamar de pregador, ou de um evangelista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que na igreja grande é Jesus ressuscitado, poderoso é Jesus ressuscitado. Cabeça da igreja não são pastores, cabeça da igreja é Cristo. E pastor no evangelho é dom, entende? Então eu sou o que sou segundo a graça de Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja tributado a Cristo Jesus ressuscitado para a glória de Deus Pai. Aí para encerrar, no versículo de número 14, Jesus de Nazaré disse bem assim,